Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia, seja com todos nós. Neste dia, que é o 2 de maio, de 2023. Graças a Deus, Estamos aqui firmes em vigilância, em oração, vigilância, Perseverança, discernimento, do mundo, da igreja, discernimento da palavra, das coisas, das pessoas, caminhando aí nas veredas das Virgens Prudentes, em direção a Jerusalém Celestial, É a nossa esperança, irmãos? Sermos contados no número das Virgens Prudentes, que serão arrebatadas naquele grande dia, É isso? Aquelas pessoas, Homens e mulheres, Que creem e colocam a palavra em prática. Essa é a característica principal, das Virgens Prudentes. Porque elas fazendo isso, elas estão fazendo a vontade do Deus vivo, E do seu Filho Jesus Cristo. E não a sua própria vontade, Quando o homem resolveu fazer a sua própria vontade, ele então teve as suas quedas, Tem as suas quedas, teve as suas quedas e terá as suas quedas, E a queda geralmente é o quê? É uma transgressão, da palavra. E nós estamos aqui, neste caminho aí, certo? Das Virgens Prudentes. E vamos ver aqui um pouco no nosso vídeo aqui histórico, Nós estamos falando aqui que o cristianismo, ele elegeu alguns inimigos, para ele combater, E nós estamos vendo aqui que o primeiro que nós colocamos aqui na lista foi a crítica bíblica, Porque nós vimos aí que os filósofos, os sábios, os cientistas e tal, resolveram, digamos assim, destruir a Bíblia, Colocar a Bíblia no mesmo nível de qualquer outro livro que alguém poderia ter escrito, negando as revelações, negando a palavra, E isso aí constitui o quê? Uma grande rebeldia, Contra a palavra. Então nós vimos aí, que eles chegaram à conclusão que não havia lugar para um Salvador, para um Redentor, não havia lugar para o Messias, para o Cristo, Porque exatamente o pecado não existia, que isso era invenção da Bíblia, principalmente do cristianismo, principalmente do catolicismo romano. E nessa época, coincidentemente, surgiu, uma coisa chamada teologia moderna, Teologia, estudo de Deus, Teologia é uma parte aí da filosofia. Por que eu estou falando na teologia moderna? Porque essa teologia moderna começou exatamente a apoiar essa crítica bíblica, começou a absorver essa crítica bíblica, Dos filósofos, principalmente, E dos cientistas, Certo? E aí, isso aí faz com que o quê? Coloca a igreja no mesmo nível, das religiões. Veja bem que a gente está falando aqui de três coisas ao mesmo tempo. Religiões, igreja e o cristianismo. Então nós estamos falando aqui, o cristianismo é o quê? O evangelho pervertido, Certo? As religiões são criações dos homens e a igreja são os chamados, para fora do mundo para dar testemunho do sacrifício do Senhor Jesus. Então essa crítica bíblica, o que ela fez? Ela nivelou o cristianismo com a igreja, para eles é tudo a mesma coisa, e ainda nivelou o cristianismo e a igreja com as religiões dos homens. Então está tudo botado tudo no mesmo saco. Igreja,
religião é a mesma coisa, cristianismo e religião e igreja é a mesma coisa. Então ficou fácil criticar, né? Então a conclusão foi essa aí, né? As religiões tradicionais, então, o cristianismo e a igreja foram colocados no mesmo nível, né? O cristianismo e a igreja é uma religião como outra qualquer, certo? E até pior, né? Do que as outras, porque quer dominar o mundo pelas suas crenças, pelo seu poder político e econômico. Aqui ele está falando basicamente do catolicismo romano, né? Um pouco do protestantismo também, né? Então esses filósofos dos ismos aí, que a gente viu um monte deles, né? E os cientistas estudaram a fundo, né? Todas as religiões, certo? Inclusive o cristianismo. E nós podemos afirmar que eles não conheceram a igreja, né? Por quê? Porque a igreja é meio difícil de identificar, né? De ser identificada. Só identifica a igreja quem está procurando ela, né? Os chamados, né? Só os chamados vão discernir a igreja da religião e do cristianismo. Não é isso? Então eles passaram a estudar as religiões, né? Passaram a comparar as religiões e procurar, né, os itens comuns e os diferentes uns dos outros, né? E aí ele incluiu o cristianismo, o catolicismo, o protestantismo, né? Suas variantes, né? Certo? E provavelmente deve ter encontrado com algum grupo da igreja, né? Mas aí eles fizeram aquilo que a gente fez, né? Que a gente está falando aqui, nivelaram, né? A igreja com o cristianismo, com as religiões, né? Então a conclusão foi o quê? A conclusão foi que o cristianismo era a única religião que tinha pretensão de governar o mundo, submeter as outras religiões e os seus adeptos. As outras religiões não têm essa pretensão. Então era necessário então destruir a Bíblia, né? Colocar a Bíblia no mesmo nível, né? De qualquer outro livro que tivesse por aí, certo? Destruir a Bíblia e as suas palavras e as suas revelações, né? As suas parábolas, né? Suas metáforas, que eles torceram mais do que o próprio cristianismo, né? Então o cristianismo foi então nivelado às religiões e considerado superado, né? Certo? E aí no meio foi a igreja, né? A igreja está aí no meio. Eles são, como a igreja é impossível de ser identificada, né? Por olhos que não tem aquele colírio, né? Que o Senhor recomendou lá, uma das igrejas do Apocalipse, né? Olha, compra colírio aí para ver se você enxerga, né? Certo? Então esse cristianismo aí foi então nivelado com as religiões, considerado superado, e aí pronto, então ficou resolvido o problema, né? Agora é o seguinte, nós não queremos mais saber de Deus, não. Nós vamos falar agora do homem, né? E nós já vimos as causas disso aí, né? A causa dessa crítica bíblica, dessa crítica ao cristianismo, dessa crítica às religiões e tal. Nós já sabemos algumas causas disso aí, vamos repetir aqui algumas, né? Primeiramente, qual foi a causa? Primeiro, o poder papal, né? O poder papal e as suas perseguições às outras religiões e àqueles que não aceitavam a sua influência e o seu poder, né? Então, o poder papal, ele utilizou de todas as maneiras possíveis e imaginárias para destruir os seus críticos, né, digamos assim, certo? Porque ele era um poder, né? Ele era um poder terreno que se dizia o representante de Deus aqui na Terra. E a outra causa são as guerras e as suas consequências em nome de Deus, né? E de Cristo.
Nós sabemos que muitas guerras foram empreendidas em nome de Deus. E nós vamos parar por aqui hoje e amanhã a gente continua, se Deus quiser, e paz seja com todos nós.